O Céu e o Inferno, capítulo 2, segunda parte, nós estamos nos Espíritos Felizes. Agora a gente vai ver sobre o Dr. Demure, falecido em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. Era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e veneração de seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade, a caridade e, a despeito da idade avançada, não se lhe conheciam fadigas, em se tratando de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava, e de preferência sacrificava as suas comodidades ao pobre, dizendo que os riscos de sua falta bem podiam recorrer a outro médico. Uma pessoa dedicada ao bem, como grandes números de homeopatas têm essa característica de serem muito dedicados ao bem, dedicados a auxiliarem, a trabalharem para que beneficie o próximo. Sobre os mais variáveis níveis de ação, muitas das vezes o faturamento mensal de um homeopata vai ser menor quando ele é bem consciencioso, por causa do número de pessoas que ele atende no dia também é bem menor, que o diálogo tem que ser maior. Então é um trabalho de amor aquilo que se faz. O Dr. Demure, então, ele tinha essas características consigo. E quantas vezes ao doentes sem recursos provia do necessário às exigências materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele pode dizer-se que era o cura d'ars da medicina, encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução debalde pediria à ciência, como a todas as filosofias. O Dr. Demure abraçara com ardor essa doutrina. Então ele, trabalhando tanto na homeopatia quanto na doutrina espírita, ele trabalhava com dedicação, ele colocava em prática aquilo que havia sido ensinado, aquilo que havia sido passado para ele ao longo da vida, tudo que ele aprendia, ele colocava em prática. Pela profundeza do seu espírito, o investigador compreendeu-lhe subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Então, entendeu a doutrina espírita, foi trabalhando para ser um grande propagador, assim como ele propagava também a homeopatia. Então, são duas situações dele procurar ajudar a homeopatia, procurar ajudar a doutrina espírita, ou seja, uma pessoa que trabalhava pelo bem, pelo amor ao bem e por gostar de fazer o bem. Isso são coisas raras no mundo, e naquela época, então, era mais raro ainda quem fazia o bem. Conforme a gente vai lendo os romances, os livros, eram grupos seletos que faziam bem. Aliás, até hoje é assim, são grupos seletos que fazem o bem com mais distinção, com mais propriedade, com mais amor e com mais vontade de o fazer. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, correspondendo-nos. Então, Kardec e a equipe que trabalhava com Kardec e Dr. Moore, eles sempre se correspondiam, sempre trocavam cartas, porque o Dr. Moore, pelo que eu já entendi, pelo que eu já li sobre ele passou por vários países, sempre levando aquilo que ele acreditava ser o melhor para as pessoas. Soubemos do seu desencarne a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Quer dizer, quando ele soube da morte, no dia 30 de janeiro, ele fez a evocação. E ele havia morrido no dia 25. Então, tinha aí um prazo de 5 dias da morte. Aqui estou, ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. Então ele chega lá, faz a saudação, que ele queria passar a mensagem. A questão de passar a mensagem é extremamente importante para o espírito. Ele aure, nesses momentos de comunicação, novos ares, novas posições, novas situações, novas condições íntimas de aperfeiçoamento. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia, porém, no meu pensamento, velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho nem enfermo, o corpo esse era apenas um disfarce. Jovem belo,
desde a beleza eterna juvenil dos espíritos cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Então a pessoa, ele já bastante idoso, logicamente que o corpo estava com as características de uma pessoa idosa, e lá, no plano espiritual, tranquilo, suave, rejuvenescido, e sem os cabelos brancos, que às vezes incomoda tanto alguns espíritos. E alguns fazem até questão de se manifestarem com os cabelos brancos, outros não, ou cabelos grisalhos, né? E a questão básica, ele teve o pesado sono, que é aquele espaço de letargia, mas o pensamento dele ainda estava ativo, que em um determinado momento ele consegue sair daquele torpor e alçar seu voo em direção ao espaço. É importante nós entendermos isso, porque cada espírito tem a sua característica, cada espírito vai ter o seu momento de despertar, o seu momento do estalo, né? De, opa, estou vivo, embora sem o corpo físico, conforme ele bem entendeu. Por isso é importante a gente se espiritualizar bastante, a gente se contextualizar dentro dos padrões éticos e morais da vida espiritual, para que nós possamos, então, crescermos, melhorarmos e estarmos sempre bons, bem conosco mesmo, para estarmos conquistando o nosso amanhã de luz, de fraternidade e de paz. Como ele diz, o corpo era apenas um disfarce, era aquilo que o espírito se envolve, como se fosse uma máscara, uma persona, para cumprir uma etapa. E quanto mais o espírito exercer a bondade nessa encarnação, melhor é para ele no plano espiritual. Porque estar com essa aparência juvenil, essa aparência jovem, não é para qualquer espírito. Tem que ter tido boas ações aqui na Terra. Ágil como pássaro, que cruza cere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me. Átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador. Sintetizadas as maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória, ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo. Um espírito superior que cumpriu bem a sua vida aqui na Terra, não por ter sido médico, mas por ter sido bom, por ter sido aquela pessoa que queria ajudar os outros, que gostava de fazer o bem, que se engajou nos trabalhos do bem com amor, com determinação, com coragem. E com isso, ele conquista a liberdade no plano espiritual. Nada mais importante para o espírito do que conquistar a liberdade no plano espiritual. E a liberdade no plano espiritual não é simplesmente estar sem o corpo físico, é estar com a consciência tranquila do dever bem cumprido, é estar com a consciência tranquila das ações bem tomadas, que todos nós precisamos ter, precisamos agir nessa construção, nesse patamar de engrandecimento íntimo, de melhoria e de refazimento das nossas energias estruturais. Sempre bom e útil no nosso caminhar para a luz, no nosso despertar para uma realização superior da vida. Por isso a importância de fazer o bem, por isso a importância de construir as forças do bem. E as belezas que existem no plano espiritual não dá para se falar. Quantas cidades existem nos céus da Europa tão antiga? Se nosso lar já existe tamanha beleza, imagine nos céus europeus, nos céus do Egito, nos céus de Israel ou do Oriente Médio em geral. Quantas cidades, quantas maravilhas. O espírito livre, com a consciência tranquila, ele poderá relativamente passar por esses locais. Eu digo relativamente porque muitas das vezes, ao chegarmos no plano espiritual, nós teremos muitos compromissos a realizar. Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito, e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico até breve. Demur. Importante é que a gente entender todo esse processo, entender todos esses meandros das comunicações. E na Revista Espírita ainda tem uma que ele dizendo que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido.
Aqui ele encerra essa primeira comunicação e Kardec coloca então uma nota. As duas comunicações seguintes, dadas em datas de 1º e 2 de fevereiro, dizem respeito à enfermidade que fomos acometidos na ocasião, posto que, de caráter pessoal, reproduzimos-las como prova de que o Dr. Temur se mostrava tão bom como espírito quanto fora como homem. Tinha a índole de fazer o bem, tinha todos os princípios de fazer o bem e continuava fazendo o bem, tal qual fazia quando encarnado. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós. Porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e, com os conselhos prescritos, podereis, conforme desejais, completar a obra que vos pusestes com o fito da vossa existência. Sou eu quem aqui está, perto de vós e com o Espírito de verdade, que me permite falar em seu nome. Por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. E ali estava o Espírito de verdade, que muitos de nós entendemos como Jesus, gerenciando, coordenando a obra da criação. E um detalhe, ele vem, faz sempre aquela saudação carinhosa, amigável, não fala de uma forma direta como a maioria de nós, e diz quem está por perto dele e por que ele está falando. É como se me fizesse as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos neste momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Ou seja, por ele ter vivido mais tempo, ter convivido com aqueles amigos, ele feito amizade com eles, então ele poderia estar ali naquele momento passando a mensagem. Se ele tivesse desencarnado antes de conhecê-los, aí as coisas seriam diferentes. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais, mas agora as velarei por vós, caro mestre. Então tinha que preocupar com as coisas espirituais, embora recente está desencarnado, mas ele teria que velar por Kardec. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio, ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui. Esta fumaça é irritante. Quando estiverdes doente, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios, vosso amigo Temur. Então, como eles usavam archote, aquelas lanternas embebida em óleo com um pano, cada aí o tubo, na época do Kardec deveria ser metálico, porque não tinha ainda, se não me engano, luz elétrica. Porque, como ele fala, fazendo lume provocava fumaça, então é porque não tinham luz elétrica. E isso é importante que a gente procure entender para que a gente possa saber lidar com cada situação, com cada momento na nossa vida aqui na Terra. Se eu estou no ambiente fechado para ter um certo isolamento térmico, certo isolamento do som acústico. Então, para ter esse isolamento acústico, um ambiente muito fechado, eu tenho que procurar manter aqui o mais limpo possível para que eu possa respirar aqui da melhor forma possível. Aí, uma outra mensagem. Sou eu, Temur, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz, para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos de boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar sua obra. Então Kardec tinha que fazer os trabalhos com moderação, com disciplina e com cuidado com a saúde, para que ele não desencarnasse cedo. Importante, cada etapa ali do trabalho,
era bem medido para que ele pudesse completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última de mão às obras complementares da teoria doutrinal, que te é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo às imperfeições do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. De Moore. Aí o Kardec não poderia trabalhar com excesso, tinha que trabalhar com moderação, fazer o serviço que desse, fazer cada etapa do trabalho com carinho, com atenção, para que ele pudesse, então, estar ali da melhor forma possível, com os melhores sentimentos, com a melhor dedicação, a disciplina, mas que o serviço fosse bem organizado, bem feito. E uma coisa importante, depois da morte de Kardec, os médiuns dispersaram, muitos saíram da França, mudaram, e poucos deram continuidade. Aí, no Brasil, que havia começado a dar os primeiros passos, continuou os segundos passos, os terceiros, e ganhando cada vez mais força e crescendo para que a doutrina viesse para cá, onde os espíritos necessitados da reparação, necessitados do soerguimento ético e moral perante as leis divinas, viriam reencarnar com o compromisso de autoevangelizar e de ajudar vários espíritos a se evangelizarem também. Esse compromisso, então, passa para o Brasil, passa para os espíritos que estavam vindo para o Brasil. Por isso que a pessoa fala, mas por que hoje na França não tem tanto espírita e no Brasil tem muito espírita? Exatamente por isso. Nota: a seguinte comunicação foi obtida em Montauban, em 26 de janeiro, dia seguinte ao da sua desencarnação, no centro de amigos espíritas que havia nessa cidade. Então, no dia seguinte da desencarnação dele, ele recebe essa mensagem. Antônio de Moore: não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amam e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos, relativamente ao tempo da minha desencarnação. Então, essa mensagem aqui não foi no dia que o Kardec evocou, 5 dias após a morte dele, foi no dia seguinte da morte. E ele ainda tinha uma lucidez relativa, porque ele fala que o tempo dele de desencarnado ele estava bem, embora muitos não estivessem, não estariam bem se não conhecesse a doutrina espírita e se não tivesse os amigos que ele tinha. Cuidado! A grande diferença aqui na Terra são com as amizades que a gente faz. Faz uma grande diferença para nós as amizades no plano espiritual. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quanto presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos prazeres. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmo. E é interessante ele colocando, porque ele mostra para nós a beleza que é ser espírita. A beleza que é entender que existe uma vida espiritual que é de continuidade, e quanto mais nós procuramos entender essa realidade transcendente da vida, mais nós vamos nos aprimorando, mais nós vamos nos melhorando, mais nós vamos construindo um mundo de amor e de paz. E à medida que a gente vai construindo esse mundo de amor e de paz, nós vamos edificando as forças soberanas que governam nossas almas, as forças soberanas que governam nossas vidas, fazendo-nos melhores, fazendo-nos mais em condições de estarmos bem, de estarmos edificando o amor, estarmos edificando a paz e estarmos construindo uma manhã melhor para a vida espiritual e também, lógico, para nós nas próximas reencarnações. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que me não sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que eu desejo.
A curiosidade das pessoas, como que ele estava se sentindo bem, não era tanto estranho, parecia que ele já convivia há muito tempo, logicamente, que ele estava habituado durante o sono, estar convivendo com aqueles espíritos, e ele se sentia feliz, vendo aqueles amigos que sempre desejosos de estar também naquele momento de felicidade. Porque, tanto para os espíritos, quanto para aqueles médiuns sérios, aqueles espíritas sérios, essa reunião de convívio espiritual traz-nos os benefícios inerentes a esse trabalho. Não choreis, meus amigos, porque me farias lamentar o haver-vos conhecidos. Deixai correr o tempo, e Deus vos encaminhará para esta mansão, onde nós devemos todos reunir finalmente. Boa noite, amigo, que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Demor. O sentimento de amor por aqueles que partiram, o sentimento de amor por uns pelos outros, o sentimento de caridade que nós devemos ter sempre uns pelos outros, sempre são importantes esses sentimentos que nós devemos procurar cultivar, alimentar e nos fortalecer para essa prática importantíssima da edificação, da construção, do fortalecimento do amor em nossas vidas. Façamos o bem, sintamos o bem e procuramos construir o bem ao longo da nossa vida para que nós possamos um dia estarmos junto daqueles amigos que convivemos nas casas espíritas, que convivemos no dia a dia, ou amigos para os quais os seus seios retornaremos no mundo espiritual, com a consciência tranquila, para melhor servirmos ao Cristo, para melhor trabalharmos nas forças do bem. Mais uma nota. Ainda de uma carta de Montauban, extraímos a narrativa seguinte. Tínhamos ocultado à senhora G, médium sonambúlica, evidente, muito lúcido, a morte do Dr. Demur, em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando o nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro, reunimos-nos a convite dos guias que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos, de longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava. Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos lacinantes, mostrando de pé, eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado aos seus pés, com a fisionomia oculta, e fazendo-lhes fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava, empregando movimentos desordenados. No entanto, a crise não foi longa e ao fim de uns 10 minutos, desapareceriam a inflamação e os traços da luxação, retornando o pé da sua aparência normal. A senhora G estava curada. O espírito continuava ignoto para o médium, persistindo em não lhe revelar as feições, quando, por mostrar desejo de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ou seja, um trabalho que ele fez, que o espírito fez ali, a mulher sentia o toque, sentia a massagem, sentia a fricção, a eliminação das inflamações. A mediunidade de cura, gente, quanto bem empregada, a mediunidade de cura, quanto bem aplicada, é extremamente importante e necessária. E todos nós precisamos saber que o tratamento espiritual, ele não vai substituir os tratamentos convencionais. Ele vai ajudar e potencializar os tratamentos convencionais. Mas a pessoa tem que fazer a sua parte, a pessoa tem que estar atenta, tem que estar vigilante, porque algumas coisitas precisam ser observadas. Desde a mudança de conduta, a mudança de alimentação, uma série de fatores precisam ser revistos, repensados e reavaliados. Ainda desta feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão da médium. Neste momento, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no soalho, vindo de reconhecer o Dr. Demur no espírito que a operava.
Durante a síncope, ela recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Ela não queria ver, ela não queria acreditar que ele tinha morrido, era uma pessoa bem sensível e ainda não tinha vivenciado bem a doutrina espírita, porque quando ela vê que ele morreu e a curou, ela deveria ficar feliz. Olha, que bom que você veio, você mostra que a vida continua, nós estamos aqui vendo. Mas, como a maioria das pessoas, age de uma forma, às vezes, tempestiva. Por fim, reapareceu a lucidez sonambúlica e ela conversou com muitos desses espíritos, trocando-se felicitações, sobretudo com o Dr. Demur, que lhe correspondia aos testemunhos de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. Ela, em desdobramento conversável, o médium em desdobramento, ele, sonambúlico, ele fala em espírito e o corpo repete o que ele fala. E alguns, o espírito usa o corpo desse médium para replicar a resposta, porque o médium está desdobrado, então o espírito fala, o médium fala, as pessoas estando bem atentas ali, um fenômeno muito diferente, muito importante e um fenômeno que traz para nós vários benefícios. Não é uma tal cena surpreendente, dramática, considerando-se as personagens como que representando papéis na vida humana? Não será uma prova, entre mil outras, de que os espíritos são seres efetivamente mais reais, agindo como se estivessem na Terra? Somos felizes por ver no amigo espírito o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado que foi neste mundo. Então eles conviviam ali com o espírito, conviviam ali com aquele médium, com os médiuns, e os médiuns sentindo-se felizes ao ver o espírito que havia desencarnado, ali convivendo com eles. Isso é importante para nós. Certa vez, na reunião de convívio espiritual de uma casa espírita aqui em Belo Horizonte, chama Fraternidade Espírita Irmão Glacos, e havia naquele final de semana desencarnado um tarefeiro. E no terceiro domingo do mês tem uma reunião onde os médiuns recebem as mensagens psicofônicas e falam ao público, abertamente. E o mentor, o irmão Glacos, ao se referir ao tarefeiro que havia desencarnado, nós não estávamos vendo ele estava desencarnado, e ele falou uma coisa muito importante. Já morreram vários tarefeiros, mas a casa continua com o mesmo número de tarefeiros, só muda o plano de ação desse tarefeiro. Então, isso é importante para nós, é consolador, a família vai ser consolada, ou seja, todos nós vamos receber aqueles benefícios, vamos procurar entender aqueles benefícios e vamos agir no sentido de nos aperfeiçoarmos, trabalharmos melhor as ações de cada dia para sermos espíritos que entendem que a vida espiritual continua. Ele fora, durante a vida, o médico do médium e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou-o tanto quanto se fora seu próprio filho. Essa prova de identidade conferida aos que os espíritos prezava é admirável e de molde a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Então, toda vez que acontece um caso como esse, dos médiuns poderem ver os colegas que partiram, é algo importante e consolador para todos nós. E todos nós precisamos saber encarar esses fatos, entender essas situações e ver que somos espíritos imortais, necessitados das bênçãos de Deus, necessitados das bênçãos do amor, para construirmos o nosso mundo íntimo, para construirmos um nosso novo ideal de paz, de fraternidade e de luz. Nota, a situação espiritual do Dr. Demur é justamente a de que se podia antever na sua vida tão digna quanto utilmente empregada. Então, era uma pessoa muito bondosa, muito dedicada tanto à homeopatia quanto ao espiritismo, procurando ajudar sempre os mais necessitados. Logicamente, que o seu despertar no mundo espiritual seria mais rápido, seria menos doloroso, seria mais útil dentro daqueles padrões que se espera no mundo espiritual. Mas dessa comunicação resulta ainda um outro fato não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso. Ele sabia tratar aqui em vida, chegou no plano espiritual, continuou tratando as pessoas e ajudando os amigos. Por sua alta inteligência e qualidades morais, ele pertence à categoria dos espíritos muito adiantados. E sua felicidade não é, porém,
a da inação. Ainda há poucos dias tratava doentes como médico e mal apenas se despende da matéria, ei-lo a tratá-los como espírito. Dirão certas pessoas que nada se adianta então com a permanência no outro mundo, uma vez que se não goza ali do repouso. A preocupação do repouso é uma coisa muito complicada. A preocupação de estar à toa é uma situação muito delicada. Todos nós precisamos, então, estar procurando construir intimamente, procurando construir as bases da nossa felicidade, as bases da nossa paz, mas, acima de tudo, procurar fazer o bem. E ao chegar no plano espiritual, normalmente trabalha-se muito e trabalha-se mais ainda. E quanto mais adiantado é o espírito, mais ele trabalha, mais são suas atividades das mais variadas e dos mais variados níveis e tipos. É assim que todos nós vamos começar a desenvolver os nossos sentimentos, a procurar construir intimamente os bons sentimentos para fazermos-nos melhores, para estarmos melhores ao longo da nossa existência. É o caso de lhes perguntarmos se é nada ou não termos mais cuidados, necessidades e moléstias. Podemos, livre e sem fadigas, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ver os que nos são sempre caros a toda hora, por mais distantes que de nós se achem. Ou seja, no plano espiritual, você pode visitar seus amigos, por exemplo, no Brasil, no Rio, São Paulo, Salvador, em questões de minutos. Ir lá visitar, fazer o tratamento necessário, desde que tenha os fluidos necessários ali naquele momento. E essa ajuda, esse trabalho de ajudar, esse trabalho de colaborar, é o que fortalece cada um de nós, é que nos impulsiona cada um para que as forças do bem se estabeleçam e envolvam nossas vidas e a gente possa construir um mundo melhor no futuro. E acrescentaremos: quando no outro mundo nada vos forçará à vontade, podereis ficar em beatífica ociosidade e pelo tempo que vos aprovesse, mas ficais certos de que esse repouso egoísta depressa vos enfadaria e sereis os primeiros a solicitar qualquer ocupação. No mundo dos espíritos, ninguém vai ficar lá, a menos que seja alguém muito preguiçoso. Os espíritos, eles vão sempre querer uma ocupação, vão sempre querer fazer algo pelo próximo. Logicamente que dentro da possibilidade de cada um, terão seus momentos de lazer, seus momentos de meditação, seus momentos de oração, conforme a gente vê no livro Nosso Lar. Nosso Lar é uma referência de vida no mundo espiritual, para que a gente possa entender como se processa os fatos, como se dá os fatos que nós devemos construir. Então, se vos diria que se a ociosidade vos enfada, deveis vós mesmos procurar algo fazer, visto não escassearem ocasiões de ser útil, quer no mundo dos espíritos, quer no mundo dos homens. E assim é que a atividade espiritual deixa de ser uma obrigação para tornar-se uma necessidade, um prazer relativo às tendências e aptidões, escolhido de preferência os misteres mais propícios ao adiantamento de cada um. Vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar, vamos desenvolver nossas atividades, vamos procurar construir uma manhã de paz, uma manhã de luz, vamos procurar sermos úteis na força do bem, nas edificações de um mundo melhor para cada um de nós. Trabalhemos, pois, pelo nosso adiantamento, pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, porque a vida assim espera de cada um de nós. Sermos bons, sermos úteis, aqui ou acolá, o trabalho sempre vai nos esperar. Todo momento nós temos que procurar construir intimamente a força e a coragem íntima de estarmos realizando o bem, de estarmos construindo uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe e que o Dr. Mu possa sempre nos intuir, quando possível, nos ajudar e para que a gente possa se aperfeiçoar ao longo da nossa existência na construção e edificação de um mundo melhor para cada um de nós. Paz e luz.